Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso de psicanálise. Eu sou a Emily, sou aluna de psicologia do 5º semestre da Unital. É um prazer estar aqui com vocês. Essa aqui é a minha dupla, Mari. Oi, gente, eu sou a Mariana, estou no 7º semestre, estudante de psicologia da Unital também. Bom, e aqui nós vamos dar início à nossa série de vídeos da psicanalista Melanie Klein. O nosso material ele foi formado de uma forma bem simples e introdutória, pensado mesmo naqueles que estão começando seus estudos na psicanálise, aqueles que se interessam pela autora Melanie Klein, querem saber um pouco mais sobre sua vida e todos os seus conceitos, e até mesmo para aqueles que não cursam psicologia, mas que têm curiosidade de alguma forma. Nosso material é composto por 3 partes. A primeira delas é a linha do tempo. É composto pelo nascimento, as relações familiares, as perdas ao longo da vida de Klein, que foi demarcadas bastante na sua teoria, e também até a sua morte. Também a segunda parte é os conceitos gerais, que são os principais conceitos desenvolvidos por Klein, como o Édipo, as posições e os sentimentos ao longo desse desenvolvimento. A terceira parte é a entrevista, que entrevistamos a Ana Silva, uma psicanalista, e ela explora bastante com a gente a sua experiência clínica e os conceitos com que ela utiliza. Tá bem bacana, espero que vocês gostem e aproveitem bastante esse material. Bom, é isso, pessoal. Então, espero que vocês aproveitem e bons estudos. Olá, pessoal! Bom, para iniciarmos então os nossos estudos sobre a teoria psicanalítica de Klein, é interessante primeiro nós conhecermos um pouco mais sobre a trajetória de vida dessa autora, que foi marcada por muitas perdas, o que contribuiu de grande forma para sua teoria. Então, sendo assim, comecemos por uma passagem em sua linha do tempo. Melanie Hayes, mais conhecida como Melanie Klein, sobrenome esse a qual ela herda do seu futuro marido, mas isso nós veremos mais para frente. Ela foi uma psicanalista austríaca nascida em 30 de março de 1882. Filha de Libussa, sua mãe, e Maurice Hayes, seu pai, que vinha de uma família judia ortodoxa. Melanie era a filha caçula e tinha mais 3 irmãos, sendo 2 meninas, Emily e Sidonie, e seu irmão Emmanuel. Em 1886, Melanie, aos 4 anos, sofre a sua primeira perda, pois sua irmã Sidonie morre de tuberculose aos 8 anos de idade. Aos 16 anos, Melanie tem como objetivo estudar em um ginásio, uma escola secundária avançada que tinha um forte enfoque acadêmico. E há muito tempo ela já queria estudar medicina e, mais especificamente, almejava fazer psiquiatria. E no ano de 1898, Melanie consegue passar no vestibular. No ano seguinte, com apenas 17 anos, Melanie conhece seu futuro marido, Arthur Steven Klein, que é 4 anos mais velho que ela, e seu primo de segundo grau. Arthur estava estudando para ser engenheiro químico em Zurique e então propõe Melanie em casamento logo após seu primeiro encontro e ela aceita se casar com ele. Porém, esse noivado significa o fim das ambições acadêmicas e médicas de Melanie. Bom, nos anos seguintes, Klein sofre mais 2 grandes perdas, pois no dia 6 de abril de 1900, seu pai, Maurice Hayes, morre aos 72 anos de idade, e 2 anos depois, o seu irmão mais velho, Emmanuel, morre de insuficiência cardíaca em Genova, com apenas 25 anos de idade, ou seja, já é o seu segundo irmão que vem a falecer, e essa perda acaba deixando a Melanie muito arrasada. Em 1903, ainda de luto pelo irmão, Melanie finalmente se casa com Arthur Klein no dia 31 de março, que é um dia após o seu 21º aniversário. Os dois estabelecem juntos uma casa em Rosenberg, que fica perto da família de Arthur, e em maio do mesmo ano, Klein descobre estar grávida. Em 19 de janeiro de 1904, Melanie dá à luz a sua primeira filha, Melita. 3 anos depois, em 2 de março de 1907, ela tem o seu segundo filho, Hans. Porém, essa foi uma gestação muito delicada, pois a Klein enfrentou uma profunda depressão. No final ali do mesmo ano, os Klein se mudam para uma pequena cidade provinciana na Alta Silésia e um pouco depois a mãe de Klein, que agora está viúva, vai morar com eles. Bom, é interessante a gente falar um pouco também que um pouco depois, né, 1908 por ali, a Melanie vai ficando cada vez mais ansiosa e mais deprimida, onde ela claramente se mostrava estar muito infeliz com a vida de casada na pequena cidade desconhecida onde eles estavam morando.
A Klein saía com frequência, visitava amigos e familiares, numa tentativa ali de estar aliviando a sua infelicidade. Ela até mesmo recebia tratamentos como banhos de ácido carbônico para os seus nervos. Só que, como resultado, ela passava longos períodos longe dos seus filhos, que ainda eram pequenos. E ela era encorajada por sua mãe em uma série ali do que pode parecer cartas que provocam culpa e interferem. No ano de 1910, Carl Abraham, uma importante figura no desenvolvimento inicial da psicanálise e também um discípulo do Freud e seu amigo íntimo, funda a Sociedade Psicanalítica de Berlim. Mais tarde, o Abraham vai analisar a Klein, se tornando uma figura muito importante para ela, tanto por analisar as suas dificuldades emocionais, quanto por influenciá-la e incentivá-la a desenvolver as suas próprias teorias psicanalíticas. Bom, aqui também temos um ponto que precisa ser destacado, porque esse autor, o Carl Abraham, ele pontuava a agressividade como algo assim primordial durante os primeiros meses para o desenvolvimento das crianças, o que pode ser considerado ali um ponto de partida da teorização kleiniana. E isso até é uma questão onde a Klein vai divergir do Freud, porque enquanto o Freud atribuía uma importância crucial para a sexualidade, a Klein tem a agressividade inata na criança como ponto central da sua teoria. Bom, por volta do Natal de 1913, a Klein descobre que está grávida novamente, e o que era algo que ela temia muito. E depois de sofrer mais uma profunda depressão, no dia 1º de julho, Klein dá luz ao seu terceiro filho, Eric. Porém, 2 semanas depois, no dia 28 de julho de 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, e o marido de Klein e seu cunhado são chamados para lutar. Ainda no ano de 1914, a Klein começa a fazer análise com o psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que era um dos mais íntimos colaboradores de Freud e famoso pelas experiências psicanalíticas. Bom, com isso, a Klein consegue, pela primeira vez em sua vida, ser ouvida, podendo expressar ali as suas experiências emocionais e ser ouvida, atendida por um público muito inteligente, atento e perceptivo. Então, esse encontro com o Ferenczi marca um divisor de águas na vida de Klein. Bom, em algum momento durante esse ano de 1914, a Klein lê On Dreams, do Freud, que é um texto de 1901, e ela está muito entusiasmada com os insights e as possibilidades revelados por Freud. E logo ela se dedica a buscar a psicanálise, tanto como paciente, como quanto futura praticante. E um outro acontecimento marcante na vida da Klein acontece no dia 6 de novembro, quando sua mãe vem a falecer. Bom, no ano de 1917, o Freud publica o seu famoso ensaio Luta e Melancolia, e mais tarde a Klein vai desenvolver as suas ideias radicais sobre os estados maníaco-depressivos, trazendo ali o seu conceito inovador da posição depressiva a partir do relato de Freud sobre a agressão e a culpa como pontos centrais para a experiência do paciente melancólico. No ano seguinte, em 1918, nos dias 28 e 29 de setembro, a Klein participa do 5º Congresso Psicanalítico na Academia Húngara de Ciências em Budapeste. Ela ouviu Freud ler o seu artigo Linhas de Avanço na Terapia Psicanalítica, o que alimenta ainda mais o seu fascínio pela psicanálise. É quase certo que essa foi a primeira vez que a Klein ouve o Freud ler pessoalmente a sua obra, e também será uma das poucas e únicas vezes. Mas para Klein, esse é um momento único e extraordinário, porque ela está se deparando com o grande e reverenciado fundador da psicanálise. Em julho de 1919, a Klein apresenta o seu estudo de seu filho Eric, de 5 anos de idade, à Sociedade Psicanalítica Húngara. É o seu primeiro estudo de uma criança e, logo depois, ela é agraciada com o título de membro. Vale ressaltar também que o movimento psicanalítico húngaro estava quase destruído, porque, na época, eles estavam enfrentando o feroz antissemitismo terror branco, que tomou conta da Hungria. Então, por esse motivo, inclusive, o marido da Klein, ele deixa Budapeste e a família.
Porém, logo depois, a Klein também deixa Budapeste e leva os seus 3 filhos para ficar com os pais de Arthur em Rosenberg. Ou seja, então, além da turbulência política, o casamento dos Klein também estava em crise e eles estavam cada vez mais infelizes juntos. Em 1921, Klein entrega o seu primeiro artigo psicanalítico à Sociedade de Berlim sobre as inibições de aprendizagem de Félix. E no mesmo ano, ela publica uma versão expandida do seu artigo de 1919 sobre Erich, seu filho agora disfarçado de um jovem paciente chamado Fritz. Em 1922, ela se torna membro associado da Sociedade de Berlim, e no ano seguinte, ela inicia sua primeira análise com uma criança, marcando o início de uma nova abordagem ousada para tratamento analítico e teórico e o verdadeiro início da carreira de Klein. Em 1924, Melanie percebe que seu casamento acabou e deixa seu marido em abril. No mesmo ano, no 8º Congresso Internacional realizado em Salzburgo, em abril, Klein lê um artigo sobre a técnica da análise infantil, causando grande polêmica entre os ouvintes. No ano seguinte, em 1925, em julho, Klein viaja a Londres para uma série de palestras que acontece na casa dos psicanalistas Adrian e Karen Stefan. No mesmo ano, Klein sofre uma grande e dolorosa perda. Seu analista Carl Abraham adoece e morre no Natal do mesmo ano. Em 1926, Klein apresenta um artigo perante a Sociedade Psicanalítica Britânica sobre o Peter, de 5 anos, com referência ao complexo de castração e à fantasia sádica anal. Em 1927, Anna Freud, filha do próprio Sigmund Freud, discursou na Sociedade de Berlim sobre um tema da técnica analítica infantil. Sua apresentação é um ataque mal disfarçado à abordagem de Klein e às suas teorias sobre a análise infantil. Em 1932, o primeiro grande trabalho teórico de Klein, A Psicanálise de Crianças, é publicado simultaneamente em inglês e em alemão. Nesse trabalho, ela estabelece as bases para suas inovações posteriores das posições esquizoparanoide e depressiva, o que são conceitos de grande peso em sua teoria. Em 1934, Klein sofre outra grande perda. Seu filho Hans morre aos 27 anos em uma caminhada nas montanhas. Em 1935, Donald Winnicott, outro grande nome dentro da área da psicanálise, começa a analisar o filho mais novo de Klein, Erich, a pedido dela. Em 1936, no ano seguinte, em fevereiro, Klein entrega o seu artigo Desmame, que posteriormente será publicado como parte do seu grande livro de renome Amor, Culpa e Reparação e Outros Trabalhos. Um fato muito curioso sobre Klein ter se considerado freudiana é que um dos seus maiores desapontamentos se deu à diferença de Freud em relação aos seus trabalhos, visto que Anna Freud, sua filha, também produzia trabalhos na área da psicanálise da criança que divergia radicalmente com os trabalhos de Klein. Tem uma famosa passagem em uma conversa com Beth Joseph, uma das mais importantes analistas ingleses contemporâneas, em que Klein protestou ser chamada de kleiniana, visto que se considerava freudiana, e Joseph respondeu: tarde demais, você é uma kleiniana, queira ou não, visto que também Klein teve seu pensamento original e pensamento psicanalítico próprio, mesmo tendo um embasamento freudiano. Em 1942, as reuniões feitas pela Sociedade Britânica consistiam em batalhas acaloradas e até mesmo pessoais entre os grupos opostos da sociedade, os kleinianos e, por outro lado, os freudianos. Klein sofreu vários ataques vindos de Anna Freud, Edward Glover e até mesmo da sua filha Melita. E nesse período, a teoria kleiniana será criticada com veemência e até mesmo acusada de não ser psicanalítica. Em 1943, o artigo de Susan Isaacs, uma discípula de Klein, A Natureza da Fantasia, é distribuído aos membros da sociedade para ser discutido em 27 de janeiro, como parte das discussões controversas. E é de papel fundamental na história da psicanálise, demonstrando o conceito de fantasia infantil de Klein como intimamente relacionado e derivado do pensamento freudiano clássico, portanto, resultadamente psicanalítico. Para quem não sabia, Klein era considerada por si própria freudiana. Em 1944, Klein entrega o artigo que constituiu o foco da última discussão polêmica em 1º de março, a vida emocional do bebê.
2 anos depois, em 1946, em 4 de dezembro, Klein apresenta seu artigo Notas sobre alguns mecanismos esquizoides à sociedade britânica. Esta é uma das obras mais importantes de sua carreira, em um momento crucial do desenvolvimento da psicanálise, pois ela detalha o conceito de divisão do ego e identificação projetiva. Em 1953, Klein passa por um período de adoecimento e crise de tontura, ocorrendo um breve período no hospital, aparentemente causado por exaustão e excesso de trabalho. Neste mesmo período, Klein começa a trabalhar em sua autobiografia. 2 anos depois, fundou o Melanie Klein Trust, algo que ela pensava fazer há vários anos, que é uma instituição, um órgão, na verdade, com suas teorias, com a sua biografia, falando com suas próprias palavras. Klein apresenta um artigo intitulado Um Estudo sobre Inveja e Gratidão, e é um dos mais controversos de todos os artigos de Klein, suscitando uma reação intensamente crítica. Em 1960, Klein é diagnosticada com anemia e câncer de colo e quebra o quadril também no mesmo período. Klein morre no mesmo ano, no dia 22 de setembro, deixando um vasto legado teórico aos seus discípulos, com base nos seus esforços e observações, por não ter tido uma faculdade ou uma formação de psicanálise propriamente dita. Klein é um dos nomes mais fortes dentro da psicanálise, deixando outro legado também por ter sido uma das mulheres mais fortes e mais citadas dentro da linha. Para finalizarmos a primeira parte da apresentação, colocaremos os comentários dos 2 psicanalistas, Luiz Cláudio Figueiredo e Elisa Sintra, que escreveram o livro Melanie Klein. Dentro da psicanálise, a gente tem um apreço muito especial pela Melanie Klein, né? Achamos que depois de Freud, a quem ela continua absolutamente fiel, leal, ela é uma continuação do Freud, ela realmente é talvez a pessoa mais genial e mais criativa, né, que a psicanálise até hoje já encontrou. E ela produziu uma quantidade enorme de ideias que até hoje são extremamente importantes, seja para a psicanálise de crianças, que foi a grande área que ela desenvolveu, mas também para a psicanálise de adultos. Em todo o pensamento psicanalítico contemporâneo, a presença da Melanie Klein é muito importante. Na verdade, era uma mulher do começo do século XX, né, que tinha uma sede pelo saber, pela verdade incrível, e como ela se casou muito cedo, ela não pôde fazer uma formação numa universidade, mas ela teve um irmão que levava ela para toda a vida cultural de Viena. A questão das angústias chamava muito a atenção dela, né? Então ela vai bebendo, absorvendo tudo que ela podia do Freud, né? O interesse do Freud pelo sonho, pelo sonhar, e ela cria uma teoria que focaliza em 2 angústias básicas: a angústia de ser perseguido e a angústia de perder, né? Então a questão da perda, do luto, centraliza talvez a obra dela. Bom, pessoal, então agora que nós finalizamos essa passagem pela linha do tempo de Klein, nós vamos adentrar agora em sua teoria, mas antes eu acho que é interessante nós fazermos um resgate dos principais pontos que foram mencionados e merecem um destaque aqui. Então, como nós pudemos ver, a Klein ela foi uma psicanalista que se considerava freudiana, apesar do Freud parecer não concordar muito com isso, até pelas controvérsias em suas teorias, né? Como nós vimos, o Freud, enquanto ele pontua a sexualidade como primordial ali, a Klein ela traz a questão da agressividade desde a infância, mas em suma, a técnica kleiniana ela se fundamenta rigorosamente nos conceitos psicanalíticos de Freud. No entanto, nós podemos dizer que a Klein ela trouxe uma evolução da técnica clássica freudiana, enxergando aspectos no material que não haviam sido vistos anteriormente. Então ela traz grandes contribuições, novas descobertas, ela amplia muitos conceitos que já foram trabalhados pelo Freud e assim ela cria uma nova forma de análise, a análise infantil, a análise das crianças. Começando então pelo conceito de fantasia, a Klein, trabalhando no nível primitivo do mundo da criança, foi levada a ampliar o conceito de fantasia inconsciente, termo esse já visto em vários dos trabalhos do Freud. A Klein ela não define o
conceito de fantasia propriamente dito, mas a ênfase nela é evidente ao longo de todo o seu trabalho com crianças e também com adultos. Bom, clinicamente falando, a Klein ela começou a perceber que as crianças tinham a imagem de uma mãe, um tanto quanto má, digamos assim, que não correspondia, na maior parte das vezes, com a mãe verdadeira de fato. E é a partir daí que surge esse conceito de fantasia para Klein, através da hipótese de que as crianças, em fantasia, faziam uma deformação da mãe real, e era com essa mãe que eles estavam lidando. Com isso, a Klein ela apoia toda a sua teoria na ênfase das fantasias inconscientes presentes nas relações objetais primitivas. Bom, no que se refere à definição, a psicanalista Susan Isaacs, que, como nós vimos lá na linha do tempo, era uma das seguidoras de Klein, define as fantasias inconscientes como o correlato mental dos instintos, ou então como o equivalente psíquico dos instintos, onde no mundo onipotente do bebê, onipotente naquele sentido de que para o bebê tudo ele pode, né, como dizia o Freud, Vossa Majestade o bebê, nesse mundo onipotente que os instintos, tanto os libidinais quanto os agressivos, expressam como fantasia a sua realização, visando sempre satisfazer tais instintos. E do ponto de vista kleiniano, a fantasia ela é primitiva e se faz presente desde o nascimento do bebê. E funcionando sempre de uma forma dinâmica e constantemente ativa, ela faz com que essa criança tenha uma interação com o mundo externo através da fantasia. Segundo Rivière, que é uma outra seguidora também de Klein, podemos compreender a vida de fantasia como a forma como suas sensações e percepções reais, internas e externas, são interpretadas e representadas para ele próprio, em sua mente, sobre a influência do princípio de prazer ou de dor. Além disso, as fantasias elas também são consideradas uma capacidade básica subjacente e moldadora de pensamentos, sonhos, sintomas e padrões de defesas. Então, o que se observou é que a fantasia ela tem como alvo satisfazer o anseio instintual na ausência de uma satisfação real. Esta função em si é uma defesa contra a realidade. Porém, conforme o desenvolvimento vai se dando também, gerando um maior contato com a realidade, esse núcleo primitivo das fantasias também vão se desenvolvendo. Bom, entrando então agora em uma das principais contribuições da teoria kleiniana, nós vamos ver os conceitos de posição esquizoparanoide, que vocês podem ver aí também como posição paranoide e esquizoide, e a posição depressiva. Ambas essas posições fazem parte do desenvolvimento e do crescimento normal das crianças, tais como as fases psicossexuais do Freud. Porém, a Klein ela prefere o termo posição do que estágios de desenvolvimento, porque posição gera um sentido de que há uma flexibilização maior, onde os indivíduos podem transitar entre as posições, variando ali de acordo com a sua necessidade, ao invés de fase de desenvolvimento que dá um sentido de se desenvolverem através de uma maturação biológica. Porém, a Klein ela não desconsiderava as fases psicossexuais do Freud. Bom, começando então pela posição esquizoparanoide, uma das características principais é que o bebê ele não tem um conceito formado de uma pessoa como um todo. Então, ele se relaciona com os objetos parciais, como, por exemplo, o seio da mãe, que é o primeiro objeto que a criança estabelece contato. A Klein formula uma hipótese de que os bebês sofrem de muita ansiedade. A ansiedade é essa prevalentemente de natureza persecutória e causada pelo perigo e ameaça ao organismo decorrente do instinto de morte interior ou então o medo do aniquilamento, de ser destruído. Provavelmente ele vivenciado pelo trauma do nascimento, porque assim como Freud, a Klein também compreendia que o nascimento era a primeira situação traumática do bebê. Bom, ela entende que o bebê, por ser ainda muito pequeno, ele possui um ego muito básico. E para ele lidar com algumas experiências,
particularmente a ansiedade, ele vai usar a divisão, a introjeção e a projeção como seus principais mecanismos de defesa. Bom, a Klein formula que o bebê ele faz uma divisão, uma dissociação do objeto em duas partes. É o que nós chamamos de seio bom e seio mau. O seio bom é o objeto ideal, é o seio que o bebê quer devorar e guardar dentro de si, ele quer introjetar aquele seio. É aquele que é gratificado, que supre as necessidades do bebê. E se nós pensarmos sobre o que um bebê necessita, nós podemos pensar em leite, colo, carinho. Então, enquanto ele estiver sendo gratificado, esse seio será amado e idealizado. Já o seio mau vai gerar no bebê um sentimento de frustração. É o seio que não supre as necessidades do bebê. Trata-se então de um objeto persecutório, porque, como eu mencionei, na fantasia do bebê tudo ainda é muito primitivo. Então ele entende que ele não está recebendo o que ele quer porque aquele seio é muito ruim, porque aquele seio quer que ele morra de fome, quer aniquilá-lo. Então, enquanto isso for fonte de frustração, esse seio será odiado e projetado, pois na fantasia da criança, esse seio malvado, ele quer destruir o seio ideal que traz as gratificações para ele. Então, para destruir esse seio mau, a criança vai utilizar todas as suas armas disponíveis, como, por exemplo, mordidas, arranhões no seio e até mesmo excreções. A criança, nisso, ela sente como se ela estivesse expelindo um objeto perigoso do seu mundo interno e projetando no objeto externo. Ou seja, então, resumidamente, o objetivo do bebê é adquirir, possuir e identificar-se com o objeto ideal e projetar e manter afastado tanto os objetos maus como seus próprios impulsos destrutivos. Então, assim, para defender e proteger o seio perseguidor, o bebê adota a posição paranoide esquizoide, que seria, então, uma forma de organizar as suas experiências, que, como eu mencionei, nessa posição as características que prevalecem são os sentimentos paranoicos de perseguição e a divisão, ou podemos chamar também de clivagem, que é essa divisão entre o bom e o mal, e que, segundo Klein, é um mecanismo que não fica restrito apenas aos bebês, mas também pode aí estar presente até a fase adulta, assim também como a projeção. Para entendermos um pouco melhor sobre o mecanismo de clivagem e de projeção, vejamos esse trechinho a seguir. Splitting is one of the earliest and most primitive psychic defense mechanisms, and really it's about splitting the world and the self into either all good or all bad, so that objects are perceived as either all good or all bad. It's one of the defence mechanisms that we employ in the earliest days of our lives, really, to cope with a kind of very uncertain environment. Whenever we think of people in not complex, not nuanced ways, but as one thing or another, good or bad, then we're doing splitting. It's not something that's just confined to infants. Splitting as a psychic mechanism kind of carries on throughout our lives, really. The concept of splitting is really helpful in social research because you can often see that people idealise one group of people or one person and denigrate others, and for what seems not necessarily good reasons. So that the concept of splitting can give you one way of accounting for what's going on. Projection is a psychic defence mechanism that's useful in defending us from difficult knowledge that we'd rather really not know about ourselves. And those might be kind of thoughts or feelings or attributes of the self that set up conflicts. And here I'm referring to things like hatred or envy, greed, weakness or dependence or incompetence, stupidity or unacceptable desires. In order to unconsciously defend ourselves against the anxiety that that knowledge about the self could produce, we can project, literally expel those parts of the self into an object that's kind of over there.
Now, that object could be a person, but it could just as easily be a thing or a place or even a political party or an ethnic group, a racial group or a whole country. When they're placed out of our way, then we can punish them and revile them safely because now they belong to somebody else. It is actually also possible to project nice qualities into people. Some people cannot take notions of themselves being really good at something or nice qualities. They can't stand praise, for example, and they might project those qualities also into other people and see other people as ideal. But it's quite common to project very bad qualities into other people. And for social psychoanalytic research, we need to be aware of the concept so that we can see when people's accounts are not straightforward, because they frequently aren't, but are affected, for example, by these twin processes of splitting and projection. Por volta dos 5, 6 meses de idade do bebê, ocorre então um processo de integração que dá origem à segunda posição descrita por Klein, a posição depressiva. Essa fase ela se inicia a partir do momento em que a criança começa a reconhecer a sua mãe como um objeto total. E a criança ela percebe que o mesmo objeto que ela queria proteger e que ela amava era o mesmo objeto que ela desejava destruir. Então, se antes a criança, através do mecanismo de defesa da clivagem, fazia uma divisão entre bom e mal, ideal e perseguido, amado e odiado, agora esse bebê começa a reconhecer a sua mãe não mais como partes separadas e fragmentadas, como apenas mãos que cuidam deles, como olhos que sorriem ou amedrontam, como um seio que satisfaz ou não, mas como uma pessoa inteira. Então, o bebê ele começa a ter uma visão mais realista da mãe e percebe que a existência dessa mãe independe também da existência dele. É que eles são seres separados e que essa mãe é a fonte tanto das suas experiências boas quanto suas experiências más. E assim o bebê ele vivencia a ambivalência, ou seja, o amor e o ódio pelo mesmo objeto, né? Porque, só pra gente lembrar aqui, enquanto na posição esquizoparanoide a ambivalência ela não era vivida, porque havia, né, essa separação de objeto. Então aqui já tem essa integração, então a ambivalência ela se faz presente, porque nós estamos falando do mesmo objeto. Bom, nessa fase, o conteúdo das ansiedades do bebê também são alterados. Porque enquanto na posição paranoide esquizoide o bebê temia ser destruído por seus perseguidores, essa apreensão da totalidade do objeto faz com que a criança sinta receio de que as suas intenções e sentimentos maus tenham destruído a sua mãe, né, esse objeto total. Isso acaba levando ele a uma angústia, a uma ansiedade depressiva, somada a um sentimento de culpa, uma perda irrecuperável e luto, mas também ao aprofundamento do sentimento de amor e empatia pela mãe. Então, assim, com esse anseio pelo que foi perdido ou danificado pelo ódio, pela essa destruição que ele queria fazer, surge então o desejo de reparar. As capacidades do ego aumentam e o mundo é percebido de uma maneira mais rica e realista. Então, assim, a Klein percebe que a maturação está, portanto, intimamente ligada à perda e ao luto. E, além disso, a ansiedade depressiva e a dor emergente são combatidas por defesas maníacas e obsessivas e pelo recuo para a divisão e paranoia da posição esquizoparanoide. A questão agora das defesas maníacas é o que nós veremos a seguir. Quando os sentimentos depressivos são intoleráveis, como, por exemplo, o medo da perda, o luto, o anseio e a culpa em relação tanto ao objeto interno quanto externos, ou quando o bebê acha que destruiu sua mãe e seu seio pelas fantasias destrutivas, o ego utiliza defesas maníacas para superar o sofrimento, protegendo o ego do desespero total. Ou seja, essas defesas são utilizadas para que o ego seja poupado de sofrimento e para lidar da melhor forma com as suas frustrações. E quando o sofrimento ou a ameaça diminui, as defesas gradualmente diminuem também, dando lugar à reparação dos objetos.
As defesas são dirigidas também contra qualquer sentimento de dependência, o que é bem marcado na posição depressiva. Essas defesas também envolvem a regressão à dissociação, a negação, idealização e projeção e divisão. Basicamente, são os mesmos mecanismos utilizados na posição esquizoparanoide, porém são reorganizados por um sistema para proteger o ego das experiências da ansiedade depressiva. A relação maníaca com os objetos é caracterizada por uma tríade de sentimentos: o controle, o triunfo e o desprezo. Esses sentimentos são intimamente ligados com sentimentos depressivos. Ou seja, ao mesmo tempo que o sujeito valoriza e depende do objeto, ele também teme a perda e a culpa que ele pode sentir perante a esse objeto. O primeiro desses sentimentos é o controle. Ele nega a dependência e o reconhecimento a esse objeto. Ele faz com que o objeto fique numa posição de dependência ao sujeito para que ele possa controlá-lo. O segundo tópico é o desprezo, que ele também nega o valor do objeto e ele é usado como uma defesa contra a experiência de perda e de culpa. Já o triunfo, ele é a negação dos sentimentos depressivos e do valor também do objeto, e possui dois aspectos. O sujeito tem o objetivo de derrotar o objeto, que é um ataque meramente formado pela inveja, e o segundo aspecto é que as defesas maníacas elas se intensificam nesse momento, para que todos os desejos e sentimentos depressivos fiquem afastados. Para Klein, há a concepção de estágios primitivos dentro do complexo de Édipo, que se inicia dentro da posição depressiva em que a mãe é vista como objeto total, e também nesse momento a percepção do vínculo entre o pai e a mãe em que a criança não faz parte. Nesse momento também há a projeção dos desejos libidinais e impulsos agressivos à figura dos pais, obtendo o sentimento de privação, ciúmes e inveja, e assim também gerando aumento de sentimentos agressivos e fantasias de destruição. Os pais são projetados como destruídos e sentidos como parte do muro interno. As principais defesas nesse momento é a idealização, divisão e negação. O pai e a mãe são vistos como um só nesse momento, com a fantasia de monstros odiosos e figuras ameaçadoras, sendo normalmente o núcleo de pesadelos e delírios de perseguição. Quanto maior a inveja e o ciúme nesse momento, há também o aumento de fantasia dos pais combinados. Esse momento é demarcado pela ambivalência, que é o sentimento de amor e ódio pelo mesmo objeto, pela predominância oral, que é a incorporação do mundo externo por meio da boca, e pela escolha incerta do objeto sexual. Ou seja, tanto para o menino quanto para a menina, há uma variação da escolha objetal, variando entre a mãe e o pai pelo desejo e pela identificação. E ao longo desse desenvolvimento, vai variando até se tornar uma escolha mais definida e mais duradoura. Vale ressaltar também que nesse momento há divergências entre Klein e Freud. Para Klein começa mais cedo e é a partir da percepção dos objetos primários. Já para Freud começa mais tarde, a partir do complexo de castração, e o período de piano para Klein começa na fase oral e para Freud na fase fálica. Em seguida, utilizaremos o vídeo de um psicanalista, Alex Claps, para clarear a ideia de complexo de Édipo para Klein. Seguindo essa linha, Melanie Klein começa a fazer uma série de descobertas que começam a contradizer as teorias básicas em relação às fases. Por exemplo, ela começa a observar crianças com menos de 5 anos, onde se percebe um complexo de Édipo. E aí, se a gente pega a teoria freudiana clássica, o superego só existe depois do complexo de Édipo. E superego existindo depois do complexo de Édipo, uma criança de 4, 3 anos e meio não deveria ter um superego, de acordo com a teoria clássica. O que obriga a Melanie Klein a postular estágios iniciais do conflito edipiano, por exemplo, né? Onde ela começa a verificar, bom, se tem superego é porque tem que ter complexo de Édipo. Então, onde é que está esse Édipo? E ela vai colocando o início do Édipo cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Aqui tem uma influência do Abraham em objetos parciais, eu não vou entrar nesse tema, porque para a gente entender a lógica geral não é necessário. O que importa é que, frente a observações clínicas, aquela criança freudiana vai se desfazendo para Melanie Klein, né? Vai se derretendo na frente de Melanie Klein, e ela precisa refazer toda a teoria enquanto vai fazendo essas análises.
Bom, pessoal, então agora nós vamos entrar um pouco na parte da técnica que a Klein nos trouxe. Bem, como já mencionado aqui algumas vezes, a Klein, em 1920, inicia o seu trabalho analítico através da análise de crianças, que até então era algo muito pouco explorado. O Freud ele chegou a fazer uma breve supervisão com o famoso caso do pequeno Hans, que é o caso do menininho que tinha desenvolvido uma fobia por cavalos. Mas o Freud ele não chegou a trabalhar diretamente com Hans, pois até então não se acreditava que era possível fazer uma análise com crianças pequenas, pois não seria possível obter o mesmo resultado de uma análise com adultos, uma vez que as crianças pequenas não iriam conseguir se abrir para uma outra pessoa que não fosse os seus pais. Porém, para Klein, esse trabalho do Freud com o pequeno Hans fornece a ela e a outros também um protótipo para o trabalho psicanalítico com crianças. Então, nós podemos até dizer que a Klein foi uma das grandes pioneiras nessa área, pois ela acreditava sim que as crianças também se beneficiariam tanto quanto os adultos se tivessem os seus conflitos e ansiedades inconscientes compreendidos e interpretados. Bem, com isso, a Klein ela faz algumas alterações no método clássico para o seu trabalho com crianças, porém sem modificar a essência da relação psicanalítica e interpretativa. Sendo assim, a Klein ela compreendia que as crianças pequenas elas não iriam trazer os seus dramas internos deitados em um divã, em um sofá, através da associação livre, como por exemplo, que era o caso das análises com os adultos. Mas elas trariam esses conteúdos através dos seus desenhos e, acima de tudo, de suas brincadeiras, que é uma de suas maiores formas de expressão. Então, o que a Klein observou é que quando a criança brinca com os pequenos brinquedos que nós podemos ver a expressão de emoções opostas de uma forma mais distinta. E aí, com isso, a Klein ela passou a oferecer aos seus pacientes infantis uma gaveta com brinquedos simples, materiais de jogos, folha, lápis, e ela interpretava as escolhas dos brinquedos, os comportamentos e as comunicações verbais que as crianças traziam durante essas brincadeiras. Da mesma forma como se interpretaria mesmo as associações livres dos adultos. Ou seja, através dessa atividade lúdica, a Klein interpretava as fantasias, as angústias e outras manifestações do inconsciente da criança, as quais eram expressas de maneira ali simbólica. E ela observou que as crianças também desenvolviam a transferência, tanto a positiva quanto a negativa, mas com uma velocidade e intensidade muito grande, às vezes até mesmo maior do que com os pacientes adultos. Bom, a análise com crianças ela também confirmou as deduções que o Freud tinha levantado sobre a infância através das análises dele com adultos. Mas a Klein também teve novas descobertas durante as suas análises, como, por exemplo, a questão do complexo de Édipo e do superego aparecerem muito antes do que o Freud deduzia, como nós vimos anteriormente. A Klein ela também ficou impressionada com a força dos mecanismos de projeção, introjeção e divisão presentes nas crianças, bem como nós vimos nas posições esquizoparanoide e depressivas. Bem, a análise de criança de Klein ela foi muito bem-vinda em alguns setores. O psicanalista Karl Abraham, que nós já citamos também, ele anunciou que o futuro da psicanálise está na análise do jogo. Mas é claro que todas essas inovações que a Klein trouxe resultou em vários embates também, que foi o caso, por exemplo, o famoso caso de desentendimento que a Klein teve com a Anna Freud, que foi a pioneira também no seu modelo de psicoterapia infantil durante o início da década de 20. Bom, Anna Freud, ela discordou fortemente da Klein de que as crianças pequenas podiam lidar com as interpretações dos seus próprios impulsos agressivos e tampouco acreditava que as crianças pudessem formar uma relação de transferência com seu analista, porque para Anna Freud, ela via o analista mais como um educador. Bom, essas divergências iniciais sobre teoria e técnica na análise infantil levaram a uma divisão na comunidade psicanalítica e ao estabelecimento de diferentes escolas de pensamento e diferentes treinamentos. Mas, de qualquer forma, a Klein ela continuou o seu trabalho clínico com crianças
e o relato mais vivido do seu método de análise infantil está disponível na análise da narrativa de uma criança, que foi publicado 1 ano após a morte da Klein, mas que trouxe uma grande contribuição para o desenvolvimento futuro do trabalho psicanalítico com crianças. Klein atribuiu uma grande importância aos sentimentos dentro da sua obra. Em seu famoso livro, Inveja e Gratidão, estabelece as principais diferenças entre inveja e ciúmes, onde ela considera a inveja uma das emoções mais primitivas e fundamentais às experiências do bebê, e também ocorre desde o nascimento da criança. O sujeito que possui a inveja, ele tem como objetivo ser tão bom quanto o objeto que é invejado. Mas quando isso é sentido como impossível, ele visa danificar a bondade desse objeto para remover a fonte dos seus próprios sentimentos de inveja. O principal mecanismo nesse momento é a projeção. Por exemplo, a inveja surge logo que o bebê se dá conta que o seio é uma fonte de vida e de experiências boas e gratificantes. Em seguida, ele quer ser sua própria fonte de perfeição. Ele experimenta penosos sentimentos de inveja, os quais consequenciam os desejos de danificar as qualidades do objeto que causam esses sentimentos em si. É sempre uma relação a dois, na qual o sujeito inveja o objeto por alguma posse ou qualidade que considere que não a possui. Nenhum outro objeto vivo precisa estar dentro dessa relação. Bem, já o sentimento de ciúmes, ele é baseado no amor, visando a posse do objeto amado, ao passo que o objeto rival ele deve ser removido. Ou seja, estamos então falando de uma relação triangular, onde, por exemplo, o bebê deseja possuir a mãe, que é o objeto amado, e eliminar o pai, que é visto como um rival. Então, trata-se também de um período em que os objetos são claramente reconhecidos e diferenciados um dos outros, como é o caso da posição depressiva, ou seja, o ciúme ele é, então, necessariamente uma relação de objeto total. Já a voracidade, por sua vez, ela visa a posse de toda a bondade que possa ser retirada do objeto, sem qualquer consideração das consequências. Isso pode resultar na destruição do objeto e na danificação da sua bondade, e também na destruição incidental. A inveja pode fundir-se com a voracidade, conduzindo o desejo a esgotar inteiramente o objeto, não apenas com o objetivo de possuir toda a bondade, mas também de esvaziar intencionalmente o objeto de todo modo que não contenha nada que seja invejável para o sujeito. E para finalizar, colocaremos um vídeo em que abordará o que são os sentimentos dentro das relações para Klein. Melanie Klein's work introduces a kind of passion into our experience, which for me was really, really attractive, so that she gave us a way of thinking about envy and hate and love and rage and, desire and all those things, which I really appreciate, because when you're involved in real-world research, actually going and talking to people about their experiences, our experiences are saturated with emotion. It's a turbulent thing, even if the turbulence isn't felt on the surface, underneath there's quite a lot going on. People are not aware, they don't have in their conscious minds the sorts of conflicts that they experience, or rather that affect them, so that in fact the things that they desire, the ways they feel about other people, various emotions that they might not like to know that are actually affecting their behaviour, like envy, like hatred sometimes, even though they might love somebody, that they might also feel hatred. All those things are part of a social psychoanalytic view. Oi, gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Espero que o material tenha ficado muito claro e ajudado vocês. E que tenha também despertado uma curiosidade por Klein, que vocês vão atrás de mais materiais e mais recursos. Bom, pessoal, então é isso. Não se esqueçam também que nós vamos deixar disponibilizados para vocês todos os materiais que nós usamos, tanto para a montagem dos slides, quanto para os nossos estudos. Vamos deixar disponibilizados os materiais que a psicanalista Ana Silvia deu de indicação para a gente, e vamos colocar alguns artigos, caso vocês tenham curiosidade de buscar mais coisas, além do que a gente usou aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Obrigada, gente.